Quando surgiu o Alviverde, eu sujo aqui trazendo mais um vídeo para você, porque o Palmeiras ganhou do Ituano 2-0, hein? 2-0. E a gente vai ver o que o Zupac falou depois do jogo, mas antes, dá seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações aí, tá? Manda um avante palestra aí, tá? Bora ver então o que a imprensa falou depois dessa grande vitória do Verdão. Bora arredondar esta quinta-feira com muitos jogos pelos campeonatos estaduais. Grandes times do país vão passar aqui nas próximas 2 horas. Sim, programa especial com muitos gols, muita análise, muita entrevista e a participação especial de Gustavo Zupac. Foi uma contratação demorada junto ao Sport Center terceira edição, mas conseguimos. Tô no bid, bidei, tô no bid. Tudo bem? Fala, Edu. Prazer ter você aqui. Uma honra. Quinta-feira, né? De Campeonato Paulista, sim. Campeonato Carioca também. Campeonato Mineiro também. Grandes ganhando, nem sempre jogando maravilhosamente bem, mas temos gols, entrevistas e muito mais. Por falar em não jogar tão bem assim, tem a seleção brasileira pré-olímpica que, no sufoco conseguiu bater a Venezuela e segue com esperança de ir aos Jogos Olímpicos. Tem decisão com a Argentina no final de semana. Vamos para onde, Carol? Falar de Palmeiras e Ituano, 2-0. Temos os gols para você, fã de esporte. O Flaco Lopes havia perdido 2 chances, mas essa ele fez, subiu lá no terceiro andar, hein, Zupac? 1-0. É a jogada que favorece muito o Flaco Lopes. Ele tem um bom começo de temporada, marcando os seus gols, aproveitando, você falou da seleção pré-olímpica, né? Aproveitando muito bem a ausência do Endrick e se firmando como um titular do Palmeiras, né? O Abel hoje, vamos falar sobre isso, mas o Abel hoje fez uns experimentos na equipe, mas o Flaco Lopes é um cara que parece de fato ser titular. Olha que bola do Marcos Rocha pro Rony, ele tinha acabado de entrar, bateu no canto do goleiro, o goleiro marcando o contrapé, o Jefferson Paulino. Mas a bola foi no canto do Jefferson e o Rony, que hoje começou no banco, marcou o segundo gol do Palmeiras. Ficou nervoso o Rony na conclusão ali, né? Você viu o desespero, O que eu vou fazer? Eu vou tocar ali, Porque o normal era bater cruzado, né? E o goleiro estava marcando esse movimento. Foi muito inteligente o Rony para fazer o segundo gol. O Palmeiras recupera com vitória da perda do título da Supercopa no último domingo. É isso, importante. O Rony tinha acabado de entrar, fez um lance também, uma bola passou raspando a trave, mas vamos à casa do Palmeiras, que não é o Allianz Parque, nesta noite é a Arena Barueri, com aquele problema do gramado sintético, pode ser durante um tempo ainda. Vamos lá com o Vinícius Nicoletti, um palco ao qual o torcedor palmeirense está acostumado e saiu com a vitória 2-0 para cima do Ituano. Demorou um pouco para encher o estádio aí, né, Vinícius? Boa noite. Fala, Edu, boa noite pra você, boa noite, Zupac, fã de esportes. O torcedor tá acostumado, o Palmeiras fez 3 jogos no ano passado aqui na Arena Barueri, contra Santos, Atlético Paranaense e Internacional, perdeu pro Santos, 2 vitórias contra Atlético Paranaense e Internacional. Tá acostumado, mas não está muito agradando o meu torcedor, pelo menos nos números. Pouco mais de 8 mil torcedores aqui na Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque é de 37 mil pessoas, no mínimo 30 mil ali, com certeza, em jogos no Allianz Parque. E também é um prejuízo na renda, né? Porque a média no Allianz Parque, entre 2 milhões, 2 milhões e meio, aqui pouco mais de 300 mil reais. Pra você ver o prejuízo que o Palmeiras está levando e vai fazer mais um jogo aqui contra o Corinthians no dia 18, clássico derby, jogando mais uma vez na Arena Barueri, antes do gramado, antes da reforma do gramado do Allianz Parque. Você falou e citou o Zupac também, o técnico Abel Ferreira entrou com novidade na escalação, a entrada com apenas um atacante de referência. Ele não tinha o Mike, que teve problemas na coxa, problemas musculares, ficou fora do jogo, não veio nem aqui com a delegação, e sem o Mike ele promoveu 2 mudanças na equipe. Entrou o Aníbal Moreno, saiu o Rony e no lugar do Mike entrou o Luan. Ele manteve o esquema com 3 zagueiros, aí 6 jogadores no meio campo. A gente viu de um lado o Piquerez, do outro Marcos Rocha, com 3 volantes, Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael. E aí o Veiga encostando mais um pouquinho no Flaco Lopes. O Palmeiras não fez uma grande partida, né? Parecia um pouco burocrático, sem aquele jogador de drible que vai para cima, porque só jogou a partida inteira com um atacante. Depois saiu o Flaco Lopes, entrou o Rony. É um bom início de ano do Flaco Lopes, 5 jogos nessa temporada, foi o 3º gol dele. Então 5 jogos, 4 como titular,
3 gols. E o Rony marcando pela segunda vez na temporada, ele que entrou no segundo tempo e fez as 2 principais jogadas de ataque do Palmeiras. Então é isso, Edu. Palmeiras invicto ainda nesta temporada, com 4 vitórias, 2 empates, se recupera da decisão da Supercopa, a derrota para o São Paulo nos pênaltis, saiu invicto, não perdeu o jogo, mas foi derrotado nos pênaltis, se recupera no Campeonato Paulista e segue aí rumo ao tricampeonato. Daqui a pouco a gente volta daqui da Arena Barueri com o técnico Abel Ferreira e também os personagens dessa vitória palmeirense. Foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras contra o Ituano. Edu. Boa, obrigado, Vinícius. A prioridade é sua, a qualquer momento é só chamar. Esse é um dos lances perdidos pelo Flaco Lopes antes de marcar o gol, né? Ele fica cara a cara. Na verdade, a bandeira é levantada. Lá no alto da tela, estava em posição de impedimento. Mas ele estava cara a cara, o torcedor viu como um gol perdido de qualquer maneira. Há críticas também ao desempenho do Flaco na Supercopa. Mas antes da gente falar dos atacantes, vamos dar uma olhada um pouco mais nos lances e nos números da partida. Vamos lá. Olha lá. Palmeiras teve mais posse, será mais a rapaziada também, Exatamente, né? Isso. Assim, eu até acho, e quero ouvir o Abel falar sobre, certamente vai ser perguntado sobre, que ele não fez, assim, porque o técnico pode fazer uma alteração da equipe de acordo com o que ele acha que o jogo vai pedir. Eu não acredito que tenha sido essa a decisão de hoje. O Abel, no meu entendimento, montou esse desenho inédito, podemos chamar assim, do meio-campo para frente na equipe do Palmeiras, para observar, mais do que para preparar para o jogo contra o Ituano. O jogo de hoje pedia um time mais leve, um time mais agressivo. E ele colocou um time com o meio-campo um pouco mais encorpado, acho que para observar como é que funcionariam Aníbal Moreno de primeiro volante, o Richard Rios saindo pela direita e o Zé Rafael saindo pela esquerda, dando mais liberdade. Porque tanto o Richard Rios quanto o Zé Rafael, eles são camisas 8 de origem. E quando eles jogam juntos, o Zé segura mais como primeiro volante e o Rios fica um pouco mais próximo a ele. Então, com os 3, e o Aníbal de fato era o primeiro volante, em alguns instantes enfiando entre os zagueiros, fazendo linha de 4 com os 3 zagueiros para iniciar a jogada, ele era esse cara mais de proteção. Jogou bem de novo, ele é muito bom jogador, o atleta que veio do Racing. E liberou Zé Rafael e liberou Richard Rios. Eu, de fato, prefiro o Palmeiras no modelo anterior, o próprio Nicoletti falou, foi um time um pouco burocrático para construir. Mas o que deu para observar desse desenho? Com essa liberação do Rios e do Zé Rafael, ele se aproximando dos alas, né? Palmeiras com 3 zagueiros, Rocha na direita, Piquerez na esquerda, com muita liberdade para jogar como ala. E o Rios encostando no Marcos Rocha para tentar alguma triangulação com o Rafael Veiga e o Zé Rafael encostando no Piquerez para tentar associar pelo lado esquerdo. Com mais liberdade para o Veiga, né? Ele voltava muito pouco, ficava com o Flaco Lopes mais à frente. E para potencializar o jogo do Flaco Lopes, era um Palmeiras que buscava muito o jogo pelos lados para terminar em cruzamento. Foi assim, inclusive, que o Zé Rafael, como meia esquerda, pela ponta, fez um belíssimo cruzamento para o gol do José Manuel Lopes, o Flaco Lopes. Que inclusive interessa ao River Plate, né? Tem esse namoro disse, aí. Ó, Nono. não viendo. Olvida. Sim. Esqueça. Mas é interessante, a ideia do Zé Rafael, ele vai como se for um ponteiro, como diria o narrador antigo. Um meia Não, mas no momento do gol. Sim. No gol ele vai como se fosse um ponteiro, cruza. Aliás, num lançamento do Aníbal Moreno, que é muito bom jogador. Tem visão de jogo, destrói. E o Zé Rafael, quando eu jogava no Bahia, daqui a pouco o Elton Serra estará conosco, vai poder dizer se é verdade ou não, o Zé era um meia ofensivo, né? Um terceiro homem de meio campo, mais aberto pela esquerda. Então hoje o Zé Rafael conseguiu jogar mais do jeito que ele jogava antes de vir para o Palmeiras. Esse cara é um jogador tão completo que no Palmeiras ele se destacou como um 8 mesmo, foi muito bem. Na última temporada foi campeão brasileiro como um primeiro volante, também muito bem. E hoje jogou na sua de origem, também muito bem. É um cara que nem sempre é falado, mas é impressionante a inteligência tática do Zé Rafael. E de fato o Moreno fez mais uma boa partida. É um cara que vai brigar para ser titular do Palmeiras à Vera, né? Com esses nomes todos que formam esse bom meio campo. Bom, na nossa tarja, a equipe perguntava se surtiu efeito. Pelo que eu entendi, o que você quer dizer é
Não é para surtir efeito ainda. A ideia é experimentar para ver se mais adiante vai usar essa estratégia. 3 volantes. Vale a 3 observação. zagueiros. Acho que não é um time pronto, nem acho que seja a melhor utilização do elenco do Palmeiras, talvez o Abel concorde, mas para uma primeira utilização, valeu a observação. E talvez existam jogos ao longo da temporada que peçam esse time menos veloz no ataque, mais encorpado no meio, liberando mais os alas, dando mais liberdade para o Veiga, e é bom que o Abel teste repertório. Falar de Palmeiras e Ituano, 2-0. Temos os gols para você, fã de esporte. O Flaco Lopes havia perdido 2 chances, mas essa ele fez, subiu lá no 3º andar, hein, Zupac? 1-0. É a jogada que favorece muito o Flaco Lopes. Ele tem um bom começo de temporada, marcando os seus gols, aproveitando, você falou da seleção pré-olímpica, né? Aproveitando muito bem a ausência do Endrick e se firmando como um titular do Palmeiras, né? O Abel hoje, vamos falar sobre isso, mas o Abel hoje fez uns experimentos na equipe, mas o Flaco Lopes é um cara que parece de fato ser titular. Olha que bola do Marcos Rocha pro Rony, ele tinha acabado de entrar, bateu no canto do goleiro, o goleiro marcando o contrapé, o Jefferson Paulino. Mas a bola foi no canto do Jefferson e o Rony, que hoje começou no banco, marcou o 2º gol do Palmeiras. Ficou nervoso o Rony na conclusão ali, né? Você viu o desespero, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tocar ali, ó. Porque o normal era bater cruzado, né? E o goleiro estava marcando esse movimento. Foi muito inteligente o Rony para fazer o 2º gol. Palmeiras recupera com vitória da perda do título da Supercopa no último domingo. É isso, importante. O Rony tinha acabado de entrar, fez um lance também, uma bola passou raspando a trave, mas vamos à casa do Palmeiras, que não é o Allianz Parque, nesta noite é a Arena Barueri, com aquele problema do gramado sintético, pode ser durante um tempo ainda. Vamos lá com o Vinícius Nicoletti, um palco ao qual o torcedor palmeirense está acostumado, e saiu com a vitória 2-0 para cima do Ituano. Demorou um pouco para encher o estádio aí, né, Vinícius? Boa noite. Fala, Edu, boa noite pra você, boa noite Zupac, fã de esportes. O torcedor tá acostumado, o Palmeiras fez 3 jogos no ano passado aqui na Arena Barueri, contra Santos, Atlético Paranaense e Internacional, perdeu pro Santos, 2 vitórias contra Atlético Paranaense e Internacional. Tá acostumado, mas não tá muito agradando o meu torcedor, pelo menos nos números. Pouco mais de 8 mil torcedores aqui na Arena Barueri. A média de público no Allianz Parque é de 37 mil pessoas, no mínimo 30 mil ali, com certeza, em jogos no Allianz Parque. E também é um prejuízo na renda, né? Porque a média no Allianz Parque entre 2 milhões, 2 milhões e meio, aqui pouco mais de 300 mil reais. Pra você ver o prejuízo que o Palmeiras está levando, e vai fazer mais um jogo aqui contra o Corinthians no dia 18, clássico derby, jogando mais uma vez na Arena Barueri, antes do gramado, antes da reforma do gramado do Allianz Parque. Você falou e citou o Zupac também, o técnico Abel Ferreira entrou com novidade na escalação, a entrada com apenas um atacante de referência. Ele não tinha o Mike, que teve problemas na coxa, problemas musculares, ficou fora do jogo, não veio nem aqui com a delegação, e sem o Mike ele promoveu 2 mudanças na equipe. Entrou o Aníbal Moreno, saiu o Rony, e no lugar do Mike entrou o Luan. Ele manteve o esquema com 3 zagueiros, aí 6 jogadores no meio campo. A gente viu de um lado o Piquerez, do outro Marcos Rocha, com 3 volantes, Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael, e aí o Veiga encostando mais um pouquinho no Flaco Lopes. O Palmeiras não fez uma grande partida, né? Parecia um pouco burocrático, sem aquele jogador de drible que vai pra cima, porque só jogou a partida inteira com um atacante. Depois saiu o Flaco Lopes, entrou o Rony. É um bom início de ano do Flaco Lopes, 5 jogos nessa temporada, foi o 3º gol dele. Então 5 jogos, 4 como titular, 3 gols. E o Rony marcando pela 2ª vez na temporada, ele que entrou no segundo tempo e fez as 2 principais jogadas de ataque do Palmeiras. Então é isso, Edu, Palmeiras invicto ainda nesta temporada, com 4 vitórias, 2 empates, se recupera da decisão da Supercopa, a derrota para o São Paulo nos pênaltis, saiu invicto, não perdeu o jogo, mas foi derrotado nos pênaltis, se recupera no Campeonato Paulista e segue aí rumo ao tricampeonato. Daqui a pouco a gente volta daqui da Arena Barueri com o técnico Abel Ferreira e também os personagens dessa vitória palmeirense. Foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras contra o Ituano. Edu.
Boa, obrigado, Vinícius. A prioridade é sua, a qualquer momento é só chamar. Esse é um dos lances perdidos pelo Flaco Lopes antes de marcar o gol, né? Ele fica cara a cara. Na verdade, a bandeira é levantada lá no alto da tela, estava em posição de impedimento. Mas ele estava cara a cara, o torcedor viu como um gol perdido de qualquer maneira. Há críticas também ao desempenho do Flaco na Supercopa. Mas antes da gente falar dos atacantes, vamos dar uma olhada um pouco mais nos lances e nos números da partida. Vamos lá. Olha lá. Palmeiras teve mais posse de bola, 54%. Atacou muito mais, né? 28 ações na área rival contra 11 do Ituano. Finalizou mais 20-6 certas. Aí, olha a diferença, né? De cada 20 chutes, foram 4 certos. Aproveitamento baixo, né? De chutes certos. Aí 2 do Ituano, grandes chances 6-1, posses recuperadas 55-46. Então uma novidade aí que o Abel lança, né, 3 volantes. Ter o Aníbal Moreno ali significa liberar mais a rapaziada também, Exatamente, né? Isso. Assim, eu até acho, e quero ouvir o Abel falar sobre, certamente vai ser perguntado sobre, que ele não fez, assim, porque o técnico pode fazer uma alteração da equipe de acordo com o que ele acha que o jogo vai pedir. Eu não acredito que tenha sido essa a decisão de hoje. O Abel, no meu entendimento, montou esse desenho inédito, podemos chamar assim, do meio-campo para frente na equipe do Palmeiras, para observar, mais do que para preparar para o jogo contra o Ituano. O jogo de hoje pedia um time mais leve, um time mais agressivo. E ele colocou um time com o meio-campo um pouco mais encorpado, acho que para observar como é que funcionariam Aníbal Moreno de primeiro volante, o Richard Rios saindo pela direita e o Zé Rafael saindo pela esquerda, dando mais liberdade. Porque tanto o Richard Rios quanto o Zé Rafael, eles são camisas 8 de origem. E quando eles jogam juntos, o Zé segura mais como primeiro volante e o Rios fica um pouco mais próximo a ele. Então, com os 3, e o Aníbal de fato era o primeiro volante, em alguns instantes enfiando entre os zagueiros, fazendo linha de 4 com os 3 zagueiros para iniciar a jogada, ele era esse cara mais de proteção. Jogou bem de novo, ele é muito bom jogador, o atleta que veio do Racing. E liberou Zé Rafael e liberou Richard Rios. Eu, de fato, prefiro o Palmeiras no modelo anterior, o próprio Nicoletti falou, foi um time um pouco burocrático para construir. Mas o que é que deu para observar desse desenho? Com essa liberação do Rios e do Zé Rafael, ele se aproximando dos alas, né? Palmeiras com 3 zagueiros, Rocha na direita, Piquerez na esquerda, com muita liberdade para jogar como ala. E o Rios encostando no Marcos Rocha para tentar alguma triangulação com o Rafael Veiga e o Zé Rafael encostando no Piquerez para tentar associar pelo lado esquerdo. Com mais liberdade para o Veiga, né? Ele voltava muito pouco, ficava com o Flaco Lopes mais à frente. E para potencializar o jogo do Flaco Lopes, era um Palmeiras que buscava muito o jogo pelos lados para terminar em cruzamento. Foi assim, inclusive, que o Zé Rafael, como meia esquerda, pela ponta, fez um belíssimo cruzamento para o gol do José Manuel Lopes, o Flaco Lopes. Que inclusive interessa ao River Plate, né? Tem esse namoro disse, aí. Ó, Nono, não viendo. olvida. Sim. Esqueça. Mas é interessante, a ideia do Zé Rafael, ele vai como se fora um ponteiro, como diria o narrador antigo. Um meia Não, mas no momento do gol, sim. No gol ele vai como se fosse um ponteiro, cruza. Aliás, num lançamento do Aníbal Moreno, que é muito bom jogador. Bom jogador. Tem visão de jogo, destrói. E o Zé Rafael, quando eu jogava no Bahia, daqui a pouco o Elton Serra estará conosco, vai poder dizer se é verdade ou não, o Zé era um meia ofensivo, né, um terceiro homem de meio campo, mais aberto pela esquerda. Então hoje o Zé Rafael conseguiu jogar mais do jeito que ele jogava antes de vir para o Palmeiras. Esse cara é um jogador tão completo que no Palmeiras ele se destacou como um 8 mesmo, foi muito bem. Na última temporada foi campeão brasileiro como um primeiro volante, também muito bem, e hoje jogou na sua de origem, também muito bem. É um cara que nem sempre é falado, mas é impressionante a inteligência tática do Zé Rafael. E de fato o Moreno fez mais uma boa partida, é um cara que vai brigar para ser titular do Palmeiras à Vera, né, com esses nomes todos que formam esse bom meio campo. Bom, na nossa tarja, a equipe perguntava se surtiu efeito. Pelo que eu entendi, o que você quer dizer não é para surtir efeito ainda. A ideia é experimentar para ver se mais adiante vai usar essa estratégia. 3 volantes.
Vale a e 3 observação. zagueiros. Acho que não é um time pronto, nem acho que seja a melhor utilização do elenco do Palmeiras, talvez o Abel concorde, mas para uma primeira utilização, valeu a observação. E talvez existam jogos ao longo da temporada que peçam esse time menos veloz no ataque, mais encorpado no meio, liberando mais os alas, dando mais liberdade para o Veiga, e é bom que o Abel teste repertório, teste opções. Ele ganhou algumas peças para o elenco durante a última janela, o Caio Paulista, que hoje entrou como ala no lugar do Piquerez, o Bruno Rodrigues, que machucou, o Aníbal Moreno para compor o meio campo, peças que vão, o Rômulo, que vai chegar do Novo Horizontino, que permitem ao Abel tentar mudar um pouco a maneira da equipe jogar, dependendo do adversário, dependendo da demanda do jogo. Então, como observação, valeu. Mas eu prefiro o modo que o Palmeiras joga tradicionalmente. O Palmeiras se acertou com o Lázaro, né? E jogador do Flamengo, que é um bom reforço pro ataque. Até para suprir ali a vaga do Bruno Rodrigues, que tá machucado. O Lázaro e tem o Endrick, né? Que volta na semana que vem. No domingo acaba o pré-olímpico. Então, tem que ver o que o Abel pensa no futuro. Se usar um atacante. O fato é que hoje o Rony entrou pedindo passagem, né? Porque ele entra com tudo, com uma vontade. Ele dá um chute muito forte, passa raspando a trave, como eu disse agora há pouco, e marca um belo gol. Hoje o Rony foi melhor que o Flaco, né? Eu gostei do jogo do Flaco Lopes, mas o Rony entrou muito bem também. E eu, sinceramente, acho, Edu, que ele vai usar 2, que ele não vai usar 1, não. Que o time que ele imagina é com 2 atacantes. Talvez com 3, se ele usar a linha de 4 atrás, né, no 4-3-3, mas com linha de 3 defensores. Hoje foram os 3 zagueiros de verdade, né? Gomes, Murilo e Luan. 2 homens à frente. E o Rony está em busca de reencontrar sua melhor forma, né? Ele já havia marcado no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, também em uma assistência longa, um passe longo lá de trás do Marcos Rocha. E hoje, de novo, o Rocha deu esse passe compridão de quarterback. Daqui a pouco tem Super Bowl aqui no Sport Center. Um passe de quarterback para achar o Rony, e ele saiu e bateu muito bem. Tá tentando recuperar a sua velha forma. Quando o Endrick voltar, eu tô curioso para ver se vai ser Rony e Endrick ou Endrick e Flaco. Meu palpite, Endrick e Flaco Lopes vai ser a dupla quando o craque voltar da Sub-23. Pois o Abel realmente vai apostando no Flaco, né? Contra até uma parte da torcida que está pegando no pé do jogador. O Palmeiras vence bem o Ituano, 2-0. O Ituano é incrível, marcou 1 gol apenas no Campeonato Paulista. 1 gol, mas está na zona de classificação do seu grupo. Contra quem foi o gol que o Ituano marcou? Corinthians? Corinthians, 1-0 pro Ituano. Foi o único gol. Segunda rodada. Garantiu 3 pontos. Depois teve um empate 0-0, então tem 4 pontos. Com 1 gol marcado apenas, em 6 jogos, o time está em segundo lugar no grupo do Santos. O Santos lidera com 15 pontos, o Ituano tem 4, está na segunda colocação. Quer dizer, chance de classificação total, de rebaixamento também. Esse é o regulamento do Campeonato Paulista. O Ituano que é treinado pelo Marcinho. Marcinho que foi meia do Palmeiras em 2005, 2006. Marcinho revelado pelo Paulista de Jundiaí, teve o seu auge no São Caetano, um cara muito inteligente. Marcinho esteve com o Tite na Copa do Mundo de 2022 como um dos observadores da seleção brasileira e agora comanda o Ituano, que está nessa. Ou classifica ou luta contra o rebaixamento. É uma doideira, né? Tá no grupo também a Portuguesa, que tá com 3 pontos. São os piores times, né? A Portuguesa, o Santo André e o Corinthians. Santo André que perdeu 2 deles no mesmo grupo. Santo André que perdeu hoje pro Mirassol e a Portuguesa que perdeu pro São Bernardo e mandou embora o técnico Dado Cavalcante. Portuguesa e Corinthians domingo na Neoquímica Arena. Poderia ser um clássico de grandes fases do Campeonato Paulista, como foi antigamente. Vai ser luta contra o rebaixamento. Bom, então o Palmeiras fez a lição de casa, isso, não foi uma grande partida, mas jogou para o gasto e sempre sabendo jogar da forma ali com o Rafael Veiga aparecendo. A sua maneira, né? Até aqui em 2024 o Palmeiras não fez grandes atuações, mas está vencendo os seus jogos contra o São Paulo na Supercopa. Fez um jogo, para mim, melhor que o São Paulo, não fez o seu melhor jogo, mas fez um jogo de muita competição contra o São Paulo, perdeu nos pênaltis. Então não é um começo de ano de nível de desempenho acima da média. O teto do Palmeiras que a gente conhece. É um time que tem
tentando encontrar novas maneiras de jogar, tentando entrar num ritmo mais forte. A hora que começar Libertadores e as fases finais do Paulistão, esse time deve estar num patamar um pouco melhor. Então, nada para o torcedor do Palmeiras estranhar esse começo de temporada. Aliás, são 11 jogos de invencibilidade. Se não está jogando um grande futebol, desde o Campeonato Brasileiro já são 11 jogos sem derrota. É a marca do Palmeiras. Esse time pode não estar brilhante, pode não ser espetáculo toda a rodada, mas é o time mais difícil de a gente ver perder jogo no futebol brasileiro. É muito raro o Palmeiras perder, porque é um time muito competitivo. Quando se trata de Campeonato Paulista, onde a equipe enfrenta adversários muito mais fracos, essa probabilidade fica ainda menor. E hoje, de novo, fez um jogo correto, com alguns desempenhos individuais mais destacados, não foi nenhum tipo de show, mas também correu pouco risco e venceu com a segurança de sempre. A grande novidade é mesmo o Aníbal Moreno. O Abel gosta muito do jogador, parece que já tem ali um xodó no argentino. Ele tem uma característica interessante, que é a intensidade que ele coloca no jogo. Então a gente olha para o campo e se a gente piscar, a gente vê o Aníbal Moreno em uns 3 lugares do gramado diferente. Então ele está ali perto dos zagueiros para iniciar a jogada, ele está na faixa central de campo para tentar roubar a bola dos adversários e me chama a atenção a fome que ele tem para desarmar os adversários. E hoje menos, né? Porque hoje eram outros 2 meio-campistas, mas quando joga ele mais um volante só, ele também chega bastante à frente para tentar roubar essa bola mais adiantado, dar essa dinâmica de jogo. Então, ele ainda está tentando se encontrar da melhor maneira no meio-campo do Palmeiras. Mas a intensidade que ele coloca é interessante e faz todo sentido com o tipo de jogo que o Abel quer que o Palmeiras desempenhe. Então, esses primeiros jogos, esse primeiro recorte do Aníbal Moreno, mostra o argentino como uma contratação interessante e de encaixe bem curioso, bem aproveitável no meio-campo do Palmeiras. Pois é, então o Abel vai testando, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo sobre essa opção de ter 3 volantes, né? E o Aníbal Moreno, então, servindo como um cara ali que pode liberar o Rios de um lado, liberar o Zé Rafael do outro. Números e rankings do jogador na vitória sobre o Ituano. 83 ações com a bola. E veja aí, primeiro em todos esses quesitos. 4 ações na área rival, ele chega lá. Presenças em jogadas de chute, 11. 52 passes completos, 25 passes verticais, 10 ações defensivas e 6 duelos terrestres vencidos. Então, líder em construções, uma chance criada e finalizações. Quer dizer, lidera em todos os pontos ali, né? É um cara que participa do jogo e essa dinâmica é muito boa para o time do Palmeiras. Quando a gente lembra, há 2 temporadas, quem ocupava esse espaço no meio-campo do Verdão era o Danilo. E o Danilo é um jogador muito participativo. Então, embora o Aníbal não seja exatamente um jogador como o Danilo, mas de alguma forma essa intensidade de jogo recupera aquele meio-campo super dinâmico que o Palmeiras tinha. Então, assim, o Rios começa a temporada à frente, o menino fica no banco, o Zé Rafael é intocável. Então, se de fato ele montar o Palmeiras com 2 volantes, o Rafael Veiga e 2 homens à frente, prevejo uma briga bem interessante entre Richard Rios e Aníbal Moreno. Com o colombiano largando em vantagem, porque já era parte integrante desse time, mas com o rendimento do argentino, prevendo uma briga muito acirrada. E eu não descarto que ao longo da temporada a gente veja Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga como esse tripé de meio campo do Palmeiras. Tá aí o Zupac mandando o papo reto para você aí sobre a vitória do Palmeiras, 2-0 contra o Ituano. Palmeiras 13 pontos aí no grupo B. Liderando e com invencibilidade esse campeonato paulista. Palmeiras está muito bem, obrigado. Vídeos aqui te convidando a clicar neles, claro, depois de dar seu like e também de mandar o teu comentário aqui embaixo. Está satisfeito com o rendimento desse esquema tático de Abel Ferreira, colocado em prática em campo contra o Ituano? Se está satisfeito, já está pronto para conferir então um dos próximos vídeos. Te vejo lá, avante palestra.